Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Liberdade, ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcado, 119, a melhor referência à rua paralela à garagem São Francisco. Você saiu do trevo da BR 040 e aí você só entrar primeira esquerda, seguir o fluxo, uma única segunda rua, primeira rua à esquerda, segunda rua à esquerda você sobe e nós estamos lá na Rua Sebastião Alves Marcado, 119, a sede da 5ª Região Eclesiástica de Juiz de Fora, Minas Gerais, a 83ª, 483ª região eclesiástica da Igreja Evangélica Quadrangular de bairro de Minas Gerais. E nós falamos e anunciamos isso para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Bom, maravilha. E hoje, graças a Deus, hoje nós teremos o 4º elo da campanha Há Poder no Sangue de Jesus. Preste muita atenção. Eu vou falar algo no início e também no finalzinho. Hoje nós encerramos a nossa série Cristão e semana que vem nós entramos com a série Obras da Carne e Frutos do Espírito, que também fazem parte da vida cristã nossa, né? Então, fique atento à primeira coisa. Olha, então hoje nós teremos o 4º elo da campanha Poder no Sangue de Jesus. Amanhã, Mocidade, que se Deus quiser, graças a Deus, Mocidade amanhã. Domingo de manhã, às 8 horas. Domingo 9h30 e domingo às 6, um culto temático. Algo muito bacana, nós vamos apresentar para você. Nesse domingo vai ser muito legal, muito bacana. Graças a Deus já está bem coordenado. Vai ser muito legal, você é o nosso convidado. Leve um visitante para a glória de Jesus, tenho certeza. Deus vai abençoá-lo, leva aquele que está enfermo, doente, assustado, amedrontado, apavorado. Tenho certeza que Deus vai estar fazendo uma grande obra em nome de Jesus, tá bom? Maravilha? Então, tá aí o nosso aviso. Olha, agora esse você presta muita atenção. Olha só que bacana que eu vou te dar um aviso. Segunda-feira, dia 3 de maio, segunda-feira, dia 3 de maio, nós vamos iniciar, se Deus quiser, a nossa semana de campanha de oração às 3 horas da manhã. Então, dia 3 de maio, nós vamos iniciar nossa campanha às 3 horas da manhã com diferencial. Nós convidamos, a região para estar fazendo conosco. Então toda a região vai estar orando pelo Brasil, pela nossa família e pela igreja. Então olha que coisa bacana. Pelo Brasil, as estruturas legais, lei, trabalho, enfim. Infelizmente fechamos esse mês de março agora, abril e março, com 14,4% de índice de desemprego. É algo muito chato, muito ruim, porque as pessoas precisam trabalhar. Então a gente está aí, vai estar orando pelo Brasil, pedindo a Deus para poder ter misericórdia da nossa nação. Vamos estar orando pela família, que é uma outra instituição preciosa, a qual nós estamos e participamos. E vamos estar orando pela igreja, onde nós congregamos, onde nós temos a oportunidade de servir a Deus, pregar o Evangelho, levar as pessoas, enfim. Então de segunda a domingo, às 3 horas da manhã. Agora preste muita atenção no que eu vou falar. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Olha que novidade maravilhosa. Não tem inferno que vai aguentar esse trem, não. Não tem demônio que vai resistir, não tem demônio que vai suportar para a glória e honra de Jesus Cristo que vai ser feito. Então preste bem atenção, multiplica isso, avisa, por favor, nos ajude a abençoar as pessoas, porque o que nós fazemos é para abençoar as pessoas,
aquilo que ministramos, o que oramos, o que falamos, é para abençoar as pessoas, para que as pessoas tenham e alcancem as suas bênçãos, as suas vitórias, as suas conquistas para a glória de Jesus. Então preste muito bem atenção, olha que coisa maravilhosa. Às 3 horas da manhã, ao vivo, eu vou estar junto com você para te ajudar, motivar. Estamos juntos em nome de Jesus para poder, né, estamos orando ali, pedindo a Deus durante segunda a domingo. Só que às 3 horas da tarde, pastor Sebastião, às 3 horas da tarde, o pastor Sebastião vai estar segunda, aí vamos lá, segunda 3 horas da manhã, segunda 3 horas da tarde, terça 3 horas da manhã, terça 3 horas da tarde, 4 3 horas da manhã, 4 3 horas da tarde, quinta 3 horas da manhã, quinta 3 horas da tarde, sexta 3 horas da manhã, sexta 3 horas da tarde, sábado 3 horas da manhã, sábado 3 horas da tarde, domingo 3 horas da manhã, domingo às 3 horas da tarde, a hora nona, a hora do milagre. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa preciosa, não tem diabo que vai aguentar isso, o sangue de Jesus tem poder, a gente falando dessa forma. Às 3 horas da manhã, Provérbios 8:17 diz: eu amo os que me amam, que os de madrugada me buscam, me acharão. Encontrarão riquezas, bem duráveis, justiças. Olha que coisa fantástica. Agora, às 3 horas da tarde, outra promessa. A hora nona, a hora que João e Pedro estavam subindo para o templo orar, um mendigo na porta do templo, ele pede uma prata, um ouro, uma moeda, e os discípulos dizem: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós te demos, o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda no nome de Jesus. Hora nona, a hora do milagre, a hora do milagre, a hora do milagre. Vai ser maravilhoso para a glória de Jesus, aleluia. Olha que coisa bacana. 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Olha só que coisa fantástica. 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Então, às vezes você tem alguém que possa participar às 3 horas, né? Vai ser como horário 30 minutos, enfim, vai ser todo mês, olha só. Então nós começamos agora em maio, às 3 horas da manhã, e todo mês, na nossa campanha de oração às 3 horas da madrugada, vai estar às 3 horas da tarde também. Diga aleluia, diga amém. Eu vou pegar o que a pastora Isabel colocou aqui. Aleluia. Não tem inferno que vai segurar esse trem. Não tem diabo que vai segurar esse negócio para a glória de Jesus. É tempo de orar. E sabe o que aconteceu? Deixa eu dar um testemunho para você. Eu louvo a Deus pelo poder da palavra. A palavra tem um poder muito grande, por isso que nós pregamos, anunciamos a palavra de Deus, falamos da palavra de Deus. Nós deixamos a palavra de Deus bem exposta para nós. Então você vê o que Deus tem feito, né, para a glória do nome dele, e através da palavra que cura, que liberta, que salva, que abençoa, que transforma a vida das pessoas, a gente vê através da palavra de Deus. Nós ministramos sobre essa igreja de Coríntios, né? Essa fase de ser cristão, o cristão, né, falando de preguiçoso, que fala daquele que não quer trabalhar na igreja de Coríntios, né? Depois eu vou explicar por que Paulo chama a atenção dessa igreja, Por que Paulo fala que eles não podem ter esse comportamento? Não deve haver esse comportamento no meio deles, assim também como não deve haver no nosso. Essa indisposição, vamos dizer assim, às vezes a palavra preguiçoso pega muito pesado, então vamos dizer assim, essa indisposição para deixar a vida cristã sem importância. Então vamos lá. Então na segunda-feira agora, aliás, hoje é quarta-feira agora, nós fizemos a programação, glória a Deus, aleluia, ministramos aquilo que nós formatamos, preparamos, separamos para poder ministrar no seu coração. E aí na tarde eu recebi o pastor Sebastião, né, o irmão Fizinho, pastor Sebastião,
E ele chegou muito incomodado, muito agitado, e falou assim: pastor, eu não tem como eu ficar quieto. E eu quero fazer algo à tarde, nessa campanha, essa semana que o senhor fizer de madrugada às 3 horas. Eu quero propor a fazer às 3 horas da tarde. Ah, irmão, eu só não dei um beijo nele, porque, né, não pode. Tem que ser. Não pode aglomerar. Irmão, lógico. A gente quer sim, que as pessoas se predisponham a fazer. Né? É lógico que tudo debaixo da vontade do Espírito Santo, testificando com aquilo que nós queremos, porque tem gente que quer fazer coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, com proposta nenhuma que a gente tem do reino. Então a gente louva a Deus por essa proposta. Então preste muito bem atenção agora naquilo que eu vou reforçar para você. Semana que vem, dia 3 de maio, começa de forma regional. Todos os pastores, obreiros foram convidados. Vou passar no grupo hoje para eles agora à tarde. É uma campanha de 3 horas da manhã. Levanta às 3, 10 para as 3, lava o rosto, enfim. Se prepara de 3 a 3h15, 3 a 3h20, 3 a 3h25, para não ocupar muito, não, Deus me perdoe falar dessa forma, mas para poder ser bem objetivo. E à tarde, 3 horas da tarde, na mesma campanha, olha que coisa maravilhosa, vai ser feita na igreja. Às 3 horas da tarde na igreja. Às 3 horas da tarde na igreja, no templo, no salão. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa bacana que vai acontecer. Então o que acontece? 3 horas da manhã, promessa: eu amo os que me amam e de madrugada me buscam e me acharão. Riquezas, bem-duráveis, justiças e honra estão comigo, diz o texto sagrado. Às 3 horas da tarde, a hora nona, a hora do milagre, porque foi nessa hora que um paralítico na porta do templo pediu a Pedro e João uma moeda, e Pedro e João falam assim: o que eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho lhe dou. Levanta e anda no nome de Jesus. Aquele homem entrou dentro do templo dando glória a Deus, pulando de alegria, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nós estaremos nessa pegada a partir agora do mês de maio. Nós temos um objetivo em agosto, nós vamos nos preparar maio, junho, julho para agosto, numa atividade bem bacana, bem legal, mas bem legal mesmo. O Espírito de Deus me conduziu a algo muito precioso e nós vamos estar colocando em prática em agosto, se Deus quiser. Então fique atento, muito atento a esse mover do Espírito Santo. Ore por nós, para que Deus nos dê graça. Ore por nós, para que Deus nos proteja, para que Deus nos livre das retaliações de Satanás, para que a gente consiga, tanto às 3 horas da manhã, como às 3 horas da tarde, cumprirmos essa campanha de oração. Não tem desculpa agora. Ah, pastor, não posso, não aguento levantar às 3, mas pode ir à tarde, 3 horas. Fazer essa campanha. Faz um propósito para a sua família. Faz um propósito para o seu filho que está afastado, desviado, ou não aceitou Jesus ainda. Faz um propósito de oração para o seu esposo, para a sua esposa. Faz um propósito de oração. Essa pandemia trouxe muita coisa ruim, muita desgraça para dentro da família. Muita coisa pesada, violência, confusão, muita coisa ruim. E não só lá fora, dentro do corpo de Cristo, que é a igreja também. Então paga um preço, faz um propósito. Às vezes você está lá, não, poxa, como é que eu vou fazer? Vai durante esses 7 dias às 3 horas da tarde. Meu Deus, o sacrifício atrai Deus na terra. Você pagou o sacrifício, fez a obra, pagou o preço. Você vai ver que Deus vai vindo sobre o seu altar. E vai ser no altar. Vai ser coisa bacana. Olha, eu estou todo entusiasmado. 3 horas da manhã e 3 horas da tarde. Meu Deus do céu.
E é lógico que, graças a Deus, Deus levantou alguém para fazer, porque a gente também, infelizmente, nos desculpe até a forma, acaba nos cansando, nos sobrecarregando, porque durante o dia temos algumas coisas para fazer. Então, graças a Deus, olha a proposta, vai ser muito abençoado. Então eu acho que você divulgue esse vídeo, passe esse vídeo para frente, convide as pessoas, convoque as pessoas, avisem as pessoas. Nós vamos fazer uma arte para poder divulgar a partir agora dessa semana. Então, amado de Deus, se envolva. Olha que coisa fantástica. Você nunca teve uma oportunidade dessa. Uma oportunidade na madrugada, 3 horas, maravilha. Mas às 3 horas da tarde, olha só que coisa fantástica. Quem sabe você está com uma causa no impossível, uma causa que não se resolve, faz 3 horas da manhã e faz 3 horas da tarde. Participa. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso, muito maravilhoso, em nome de Jesus. Amém? E olha, como eu falei, hoje nós temos o 4º elo da campanha Poder no Sangue de Jesus. Amanhã, mocidade, maravilha, glória a Deus, aleluia. Olha que semana abençoada que está chegando aí, ó. 3 a 7, de segunda a domingo, oração às 3 horas da madrugada. De segunda a domingo, oração às 3 horas da tarde, a hora do milagre. No sábado, véspera do Dia das Mães, à noite, nós vamos montar uma piscina, nós vamos batizar uma menina, uma jovem, que após o culto de domingo, né, se entregou a sua vida para Jesus, e nós vamos passar pelas águas. Quem sabe você está evangelizando alguém, conhece alguém que já se decidiu por Jesus, viver para Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus, né? Ser separado por Jesus, esse novo nascimento. Quem sabe você já conheceu alguém que já deseja um novo nascimento, quer entregar a sua vida para Jesus. Aí, ó, batismo sábado. Ah, mas batismo não é domingo? Irmão, tudo mudou. Sábado, dia 8, às 8 horas, às 7h30 da noite, nós vamos estar lá ministrando a palavra, glória a Deus, aleluia. E nós vamos estar lá batizando uma pessoa no nome de Jesus. Amém? Mas não é domingo? Ou domingo de manhã? Domingo... Não, pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quem dera que de segunda a domingo tivéssemos uma pessoa, para passar no batismo das águas, né? Graças a Deus, né? Quem dera que todo sábado, sábado eu quero batizar sábado, batiza sábado, eu quero batizar quarta-feira, batiza quarta-feira, eu quero batizar quinta-feira, meia-noite, aí já é complicado, mas batiza também, não tem problema não, meia-noite no Brasil, meio-dia no Japão, então tá tudo tranquilo. Bom, vamos voltar aqui, eu quero terminar. Eu vou ter que soltar alguns versículos aqui, porque provavelmente não teremos muito tempo para poder compartilhar, né, falar os versículos, mas eu vou soltar esses versículos aqui para nós. Falando dessa igreja, para encerrar essa série de ser cristão, essa palavra que aparece em Atos capítulo 11, na cidade de Antioquia, as pessoas dizendo, a população, reconhecendo que o que os apóstolos faziam, pregando, ensinando e orando, era como Jesus fazia, e eles recebem o nome, né, o título de cristão. E o que é ser cristão? Temos discutido desde março, né? Março, abril, olha, 2 meses, né? Graças a Deus, um tempo bom, 2 meses, falando desse ser cristão, que não é apenas ser cristão de ir à igreja, cantar, ofertar, dizimar, ou uma vez por... Não. Esse ser cristão que tem atitudes, comportamentos, tem um alvo, tem uma meta, tem um chamado, tem uma escolha, tem um procedimento de estar sempre sendo ensinado pelo mestre dos mestres, que é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, esse ser cristão que nós analisamos junto com as cartas de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as cartas para as igrejas da Ásia, né? Filadélfia, Tiatira, Esmirna, Sardes, enfim. Nós aprendemos algumas coisas com essas cartas, o crente fiel, fiel vencedor, né?
E depois nós encontramos dentro de 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, aliás, Filipenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses, outro perfil de cristão, ou seja, aquele perfil que a gente não pode adotar e o perfil que a gente tem que adotar. Por exemplo, 1ª e 2ª Coríntios é o crente carnal, então esse nós não podemos adotar. Quando nós chegamos dentro do capítulo, dentro do livro de Gálatas, vemos o cristão criança. Esse também nós não podemos adotar. Vamos crescer, amadurecer. Vemos na igreja de Filipenses, na carta aos Filipenses, o crente cooperador. Esse foi maravilhoso. Este é fantástico. Esse foi um revelar da palavra muito bacana para nós. E agora o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que fala desse crente preguiçoso, ao qual nós não podemos adotar. Nós começamos com uma carta, e por que nós não podemos adotar? Porque eu vou falar de 3 coisas que acontecem conosco, que aconteceu conosco. Nós somos escolhidos. Por isso que Paulo ele contrasta, né? Ou seja, ele faz uma observação assim, por que vocês estão assim se vocês foram escolhidos? Então não cabe aos escolhidos esse procedimento de estar descuidados, sem trabalhar, sem fazer nada. Não. Se eu sou escolhido, eu tenho uma condição de vida por ser escolhido. Olha só que interessante. Eu tenho uma condição de vida, um exercício de vida, porque eu sou escolhido. Porque eu sou escolhido. Então eu tenho um estilo de vida. Eu fui escolhido, por exemplo, eu fui escolhido para ser jogador de futebol. Então eu tenho um estilo de vida, disciplina da comida, disciplina de exercício, de horário, de se cuidar do corpo. Então, eu fui escolhido para ser um advogado. Então eu vou ter uma disciplina de vida, eu vou ter que estudar, vou ter que ler, eu vou ter que atender, eu vou ter que... Então nós fomos chamados por uma vida. E nessa vida, ela não é uma vida de preguiça, é uma vida de atividade por nós termos sido escolhidos para essa vida. Lá em 2 Tessalonicenses 3, do 10 a 11, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10 a 11, Paulo fala assim: portanto ouvimos que algum de entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Então Paulo ele faz ele traz algo muito ruim, ou seja, não trabalha, então tem alguma coisa errada. Há uma desordem nessa vida, há uma desordem nessa situação. E aí Paulo ele mostra no 2º livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17, nós vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 13 ao 17, ele nos diz assim: por que ele questiona o não trabalhar? Por causa disso, quer ver? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu, os chamou, os separou, os santificou. Escolher, separar, vem da palavra santificar, que quer dizer escolher e separar, para serem salvos mediante a obra santificadora, separadora do Espírito e a fé na verdade. Olha, um separar, olha só, de Deus na nossa vida, numa obra santificadora, nos separa mediante a fé e na verdade, que é a palavra de Deus. Ele nos chamou para isso, por meio do nosso evangelho, ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, esse estado de preguiça, esse estado de não estar fazendo alguma coisa, ele
é confrontado por aquilo que Deus fez por nós, ter nos chamado. Então Deus nos escolheu, Deus nos chamou, então ele confronta, olha, se eu fui chamado por Deus, se eu fui escolhido por Deus, eu tenho algo para fazer, então eu não posso ficar, como o texto, né, o título do estudo, né, da palavra, preguiçoso. Então Deus nos escolheu. Enquanto o mundo jaz na operação do erro, da maldade, desprezando a palavra de Deus, olha o que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9 ao 12. A vinda deste perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitar o amor e a verdade que os poderia salvar. Então esse anticristo, o pai da iniquidade, virá com sinais, prodígios, maravilha, tentando enganar com injustiça, enganar a todo mundo, mas enganar aqueles que rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Então nós temos que estar atentos. Nós não vamos participar desse engano. Nós não podemos nos envolver nesse engano, nesse mover do engano que ele promoverá. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, Paulo ele nos mostra que há uma operação nessas pessoas, nós não vivemos como um mundo em trevas como essas pessoas, mas ele fala que ele dá graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, que ele fez aos Tessalonicenses, desde que aceitaram e obedeceram a palavra. Então, olha só, se eu fui chamado a obedecer, a ouvir a palavra, então, por exemplo, como eu tenho que ter um procedimento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 10 diz assim: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Cássia. Não somente isso, mas também em toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de maneira de vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. No capítulo 2, versículo 13 do mesmo 1 Tessalonicenses, diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então é um choque muito grande das verdades que acontecem com essa igreja e a tendência que eles têm de não estar fazendo nada. É um choque muito grande das pessoas que foram chamadas, escolhidas, separadas para aquilo que eu não querer fazer nada. Então nós fomos escolhidos. Deus nos escolheu. Paulo fala isso de uma forma muito clara sobre essa escolha. Deus os escolheu. Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Paulo declara os amados pelo Senhor. Então, de fato, Deus ama a todos e deseja a salvação de cada um. Mesmo que ele mostre a condenação para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não aceitaram, para aqueles que não vieram ou desprezaram, Deus, ele mostra o que acontece com eles, mas Deus sempre mostra um desejo, a salvação do homem. Olha o que diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante a Deus o nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então Paulo mostra a Timóteo, através da carta a Timóteo, que Deus quer a salvação de todos, que todos cheguem à verdade. Mas Paulo se refere aqui a um amor especial. Quando ele fala desse amor de escolha, ele fala de um amor especial que Deus tem para aqueles que se tornam verdadeiramente seus filhos pela obediência ao Evangelho. Então existe um amor para a salvação, Deus desejando a salvação de todos, mas existe um amor para aqueles que já são salvos, que aceitaram o Evangelho pela obediência. Olha o que diz em 1 João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Preste muito bem atenção naquilo que nós vamos ler agora. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 diz assim: veio para o que era seu, Israel, ao povo judeu, mas os seus não o receberam. Israel não recebeu Jesus. Permitiu a entrada, permitiu a chegada, permitiu ele entrar, permitiu a ele ministrar, mas como rei não o receberam. Lembra do julgamento? Barrabás e Jesus, quem foi crucificado, Jesus, quem foi solto, Barrabás. Porque eles queriam um rei muito poderoso para quebrar, tirar da escravidão romana, e o Senhor vem nos tirar da escravidão do pecado. Não adianta tirar da escravidão de um governo se o coração ainda está preso no pecado. Não adianta. A corrupção vai continuar, a injustiça vai continuar, os males vão continuar, o desejo de fazer a maldade vai continuar, e aí vai se corromper tudo outra vez, infelizmente. Deus vem nos tirar do reino das trevas para nos colocar no reino da luz na eternidade. Olha que coisa interessante. E olha só, contudo, os que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência, Abraão, natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aleluia, glória a Deus, maravilha. Um povo que foi escolhido, chamado, gerado, não o recebeu. E ele fala que aqueles que o receberam, que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa fantástica. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: veja como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, que fossem chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Misericórdia. Esses amados foram escolhidos por Deus desde o princípio da salvação. O Senhor fez um plano para salvar os homens. Criou um plano da salvação para os homens obedientes, como estes, mesmo antes de se tornar, dele formar o mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 5. A salvação que Deus planejou veio pela santificação do Espírito e fé na verdade, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Então a salvação de Deus vem pela santificação, separação, separar-se, santificação do Espírito e a fé na sua verdade, na sua palavra. Deus é santo. Exige que os que se aproximam dele também sejam santos. A palavra santo quer dizer separado. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar, a se fazer, a se parecer, pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha, quando vivia na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo.
Então, tudo que fizermos, vivermos, participarmos, temos que entender que somos separados. Estamos nesse mundo, mas somos separados. Vivemos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo, compramos nesse mundo, nos organizamos nesse mundo, mas nós somos separados. Quem ama a verdade não ama como o mundo. Não anda, aliás, me desculpe. Quem ama a verdade não anda como o mundo, pois o mundo age pelo erro e pela mentira. O mundo age pelo erro e pela mentira. Assim Deus santifica quem pratica a verdade. Assim Deus santifica quem pratica a verdade. Assim Deus separa quem pratica a verdade. Assim Deus santifica, separa aquele que pratica a verdade. A palavra de Deus em João 17:17 diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, é necessário conhecer a verdade para poder praticá-la. O Senhor revelou toda a verdade por meio do Evangelho. E por ele chama todos à obediência. Como nós lemos em 2 Tessalonicenses 2,14, como está em Romanos, 1 Romanos, capítulo 1, 16, 17, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Em 1 Pedro 1, 22 e 25, quem obedece ao Evangelho será ressuscitado e glorificado com Jesus para estar eternamente na presença de Deus. Romanos 6, 3 ao 9, Romanos 8, do 18 ao 32, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18. Por que eu não posso me acomodar? Porque eu fui escolhido por Deus e porque eu tenho um dever de escolhido. Por ser escolhido, eu tenho um dever. Você é aluno, qual é o seu dever? Estudar. Você é um mestre de obra, qual é o seu dever? Construir. Você é uma cozinheira, qual é o seu dever? Fazer uma refeição. Você é um pintor, qual é o seu dever? Pintar. Você é um marceneiro, qual é o seu dever? Montar uma porta, fazer um móvel. Você é um engenheiro, qual o seu dever? Montar projetos, plantas, casas, edifícios, pontes, ruas. Você é um soldado, qual é o seu dever? Proteger, trazer segurança, abater o inimigo, repreender a violência. Você é um piloto de avião, qual o seu dever? Conduzir a aeronave, descer, subir. Olha só. Então, se você é um cristão, você não pode ser preguiçoso. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Qual o seu dever? Como temos visto, o mero conhecimento da verdade não é o suficiente para a salvação, pois Deus santifica quem pratica a verdade. Deus separa quem pratica. Deus separa quem conhece. Deus separa quem vive. Assim, Paulo enfatiza para os irmãos de Tessalonicenses, da Tessalônica, dessa cidade, dessa igreja, a necessidade de continuar com toda firmeza as tradições que foram ensinadas, ou seja, não a tradição, cabelo, roupa, a tradição da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensinou. Sejam firmes, estejam firmados, porque vocês têm um dever, vocês foram chamados. Eu e você temos um dever, fomos chamados, fomos escolhidos. Então nós não podemos ficar parados, nós temos um dever. Qual é o seu dever? Quais são os seus deveres? Devemos entender que as tradições religiosas dos homens são fortemente condenadas por Jesus. Então, não são as tradições, como diz lá em Mateus capítulo 15, 1 e 20. Não, Mateus capítulo 15, do 1 ao 20. Não são essas tradições. Aqui, porém, Paulo usa a palavra para descrever tudo o que ele pessoalmente ensinava. Quando Paulo ensinava em cada lugar, escrevia cartas mais tarde, ele levava a verdade de Deus em Cristo Jesus. Aí você vai ver isso em 1 Coríntios 2, do 1 ao 2. 1 Coríntios capítulo 12, aliás, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Como ele ensinava a mesma coisa em todas as igrejas. Então os irmãos praticavam o que Paulo ensinava. A verdade de Cristo se tornou a tradição na prática dos santos. Eu faço isso porque eu fui ensinado dessa forma.
Eu faço isso porque o Evangelho me ensinou dessa maneira. Uma outra coisa importante para entender que nós devemos estar ativos nós somos regados de oração. A oração para estarmos firmes, firmados como escolhidos. Deus provou seu amor pelos santos, lhes entregando pela sua graça a palavra eterna, consolação e boa esperança. A palavra que dá eterna consolação e esperança. Sendo que os irmãos têm se mostrado fiéis à palavra, Paulo ora para que Deus possa consolar os seus corações, mesmo no meio das tribulações, das dificuldades, das lutas. É o master firmeza, mantê-los firmes na verdade e tudo que fizerem e disserem. Então, vemos Paulo chamar a atenção dessa igreja preguiçosa. Mas ele diz assim, não pode ser isso, porque vocês foram escolhidos, vocês foram chamados, vocês têm um dever e vocês são regados de oração para se manterem firmes. Então, para nós encerrarmos, queremos dizer a seguinte coisa, que Deus nos chamou para sermos bons cristãos e devemos desenvolver essa vida cristã de uma forma muito preciosa na presença do nosso Deus. Amém, amados? Que nós possamos entender que não cabe estar parado na presença de Deus. Não nos cabe ficar acomodados. Não nos cabe, não é o nosso estilo. Por isso que é interessante, né, quando quando nós éramos religiosos, nós achávamos que era apenas ir no domingo na igreja, pela manhã, numa festividade. Eu vou falar sem crítica, por favor, eu vou falar sem crítica, eu vou encerrar. Eu já fui religioso, chegava na Semana Santa, tinha a programação da Semana Santa. Quando chegava o final do ano, tinha a programação de final de ano, a gente fazia esses cultos familiares que nós fazemos. Nós fazíamos campanha na casa dos outros. Eu ia... Eu não ia muito porque eu era religioso, não. Eu ia por causa de outro motivo. Enfim, larga pra lá. Vou esquecer essas coisas. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, né, mãe? Misericórdia, misericórdia. Então a gente fazia assim, né? Tínhamos também. Aí quando nós nos convertemos, nós aprendemos a vida cristã. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É visita, é hospital, era penitenciária, era o estudo da igreja, é oração, é o evangelismo na rua. Agora, graças a Deus, temos também uma estrutura bem legal. A gente faz isso. É a vida cristã. Não dá para ficar parado. Só. Não, é a vida que nós temos. Por isso, ser cristão é ter essas qualidades, esses despertamentos. Que Deus possa nos ajudar a sermos bons cristãos. Que Deus possa nos ajudar a sermos bons cristãos, para a glória do Senhor. Amém? Maravilha! Que Deus te abençoe, bom cristão. Que Deus te abençoe, que você absorva um pouquinho daquilo que nós nos esforçamos para poder ministrar para você. Tá bom? Deus te abençoe muito. Que você busque, Senhor, busque em Deus esse ser bom cristão. Tenho certeza que Deus vai te ajudar de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos pedir a Deus para estar nos abençoando. Vamos pedir a Deus para abençoar a família do irmão Edmilson, né? Que infelizmente perdeu o seu irmão, Renato. Que ele não perdeu, né? Ele foi descansar no Senhor. Amém? Vamos orar pela sua casa, sua família. E não nos esquecermos, segunda, dia 3, às 3 horas da manhã e às 3 horas da tarde, de segunda a domingo. Uma promessa na madrugada, uma promessa à tarde. Olha que o nome está cercado de promessas.
Meu Deus do céu. Promessa de 3 horas da madrugada, promessa de 3 horas da tarde. Vai ser fantástico. Esse final de semana, então, maravilha. Não deixe de participar. Vai ser maravilhoso. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra em João 15,16 nos diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que nós pedirmos em teu nome o Senhor nos conceda. Pai, obrigado, meu Deus, porque a tua palavra nos diz que o Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas o Senhor deu autoridade e poder para aqueles que o aceitarem se tornarem filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Outros que nós precisamos alcançar como escolhidos. Há muitos outros também, como diz o Senhor a Paulo, lá na carta de Timóteo, que o Senhor deseja que todos se salvem, venham ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador entre o homem e Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso nós falamos de Jesus, por isso que nós anunciamos Jesus, esse Jesus maravilhoso, esse Jesus poderoso, e é esse Jesus que nós pedimos, que venha abençoar a sua casa, o seu lar, a sua família e todos os seus queridos. Pedimos a esse Jesus que venha abençoar, esse Jesus maravilhoso e lindo e poderoso, venha abençoar a obra das tuas mãos, o seu trabalho, as suas finanças, a sua vida financeira, tanto quanto, Pai, a sua vida espiritual também da mesma forma. Como diz em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então acrescente, Pai, na vida do teu filho, que busca o reino, que busca a tua vontade, que busca o teu desejo, que busca, meu Pai, realizar, meu Deus, o chamado, ser um bom cristão. Venha alcançá-lo, Pai, com as tuas bênçãos. Faça com que ele rompa e ajuda ele a romper em meio às suas dificuldades, em meio aos seus desertos, em meio, meu Pai, às suas lutas. Dê a ele as ferramentas e as armas poderosas para ele vencer essas batalhas e essas lutas e sair vencedor em teu nome para a tua glória. Guarda cada um de uma forma preciosa. Guarda cada um de uma forma preciosa. Assim nós te pedimos. Assim nós te agradecemos. Para louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém? Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Bom, o programa Encontro com a Palavra vai ficando por aqui. A segunda-feira nós temos um encontro precioso, às 3 horas da manhã, às 3 horas da tarde, e meio-dia, dia 3 de maio, meio-dia, começamos uma outra série, Obras da Carne e Frutos do Espírito. Vai ser muito bacana e vai também acrescentar muita coisa preciosa a essa vida cristã. Deus te abençoe, uma boa tarde, fique com Deus e te espero amanhã na Mocidade. Amanhã, se Deus quiser, na Mocidade, será uma bênção poderosa. Domingo de manhã, 8 horas, 9h30 e 6h30 da tarde, será um culto temático muito bacana, em nome de Jesus, não fique de fora. Será online e também presencial. E também na segunda-feira, 3 horas da madrugada, meio-dia e às 3 horas da tarde, uma semana muito abençoada. Deus abençoe, fique com Deus. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. E que Deus venha confortar a família do irmão Edmilson, venha confortar os irmãos, venha confortar a mãe, venha confortar todos os seus queridos pela partida, pela ida, pelo descanso do nosso irmão Renato, que está nos braços do Senhor nessa hora, para a glória do nome de Jesus. Deus fala na sua palavra que ele ama a morte dos justos, Tem prazer porque está voltando aos braços do Pai. Família do Edmilson, um abraço e muito conforto nessa hora no nome de Jesus. Amados de Deus, boa tarde, Deus abençoe. Fiquem com Deus, até um bom final de semana e até esse final de semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande abraço.